Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico e a ideia de fazer esse episódio surgiu quando eu vi nos noticiários, assim como você também provavelmente viu, aquelas cenas dos mais de 4.000 refugiados que estavam indo da Bielorrússia em direção à Polônia e ficaram presos na fronteira, sendo tipo empurrados pelos dois lados num ping-pong macabro que fez aquela série Round 6 parecer uma comédia romântica. Se você é da velha guarda aqui do canal, você tá ligado que eu me interesso muito por esse tipo de assunto e já falei em vários episódios anteriores sobre militarização das fronteiras, refugiados do clima, militarismo de uma forma geral e as relações disso tudo, tanto com o abolicionismo penal quanto com o colapso ambiental que tá logo ali dobrando a esquina. Bom, daí é óbvio que quando eu vi as notícias e as imagens do que estava acontecendo ali na fronteira da Polônia com Bielorrússia, eu falei, pô, isso é uma parada que ilustra de uma só vez várias coisas que eu venho falando aqui no Jornal Antijurídico, razão pela qual eu vou usar isso para falar de uma cacetada de assuntos que estão conectados. Então assim, esse não é um programa especificamente sobre o que está acontecendo na fronteira da Polônia com a Bielorrússia. Isso vai ser apenas o nosso pano de fundo, mas da mesma forma, senta que lá vem história. E enquanto você tá aí sentadinho, bonitinho, assistindo esse programa, se lembre em algum momento de apenas considerar se tornar um apoiador ou apoiadora através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou de uma forma isolada por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja possível, confortável ou simbólico para você. É isso e somente isso que mantém esse jornal de pé. Beleza? Bom, antes de começar e de entrar propriamente nos temas desse episódio, eu preciso só dar uma breve contextualizada sobre o que está rolando ali na fronteira da Bielorrússia com a Polônia, né? São milhares de refugiados que chegaram da Bielorrússia em direção à Polônia e ficaram travados ali no meio da fronteira, sem comida, sem água, sem banho, sem eletricidade e numa friaca de graus negativos. Daí a treta geopolítica dessa história é que, por um lado, a Bielorrússia acusa a Polônia de empurrar ilegalmente os refugiados de volta para a Bielorrússia. E não é empurrar no sentido, com licença, senhores e senhores requerentes de asilo, vocês por gentileza poderiam retornar para o fim de mundo de onde vieram? Estamos falando de um empurrar de volta que envolve mais de 20.000 soldados, espancamentos, assassinatos, a aprovação sumária da construção de um novo muro nos moldes do que o Trump fez lá no México e até mesmo da imposição de um estado de emergência que serve apenas para, na prática, impedir que jornalistas e ajuda humanitária cheguem até a área para documentar o que está acontecendo e, claro, obviamente, levar comida e recursos médicos para ajudar aquelas pessoas. E por outro lado, a Polônia, União Europeia e a OTAN acusam a Bielorrússia de encorajar os imigrantes a cruzarem a fronteira da Polônia como uma espécie de vingança pelas sanções impostas pela União Europeia que a Bielorrússia está sofrendo desde as eleições de 2020, que colocaram pela sexta vez no poder o desgraçado do Alexander Lukashenko. Então o que rola é que a Bielorrússia está fornecendo transporte e escolta para que os imigrantes do Oriente Médio e da África cheguem até a fronteira da Polônia e assim intensificar ainda mais essa crise de imigrantes e usar isso como uma chantagem contra essas sanções econômicas aí, do tipo, suspendam as sanções que eu paro de levar os imigrantes para a fronteira da Europa. Certo? Resumindo, de uma forma obscenamente resumida, é mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, que diabos que isso tem a ver com colapso ambiental, militarização das fronteiras, abolicionismo penal e a crise de imigração? Tem tudo a ver. Então, vamos por partes. Primeiro, centenas de pessoas que estão ali no meio são refugiados do clima.
Refugiados do clima, como o nome já diz, são pessoas que deixam os seus países por conta das mudanças climáticas. Então pode ser por causa de secas, por causa de escassez de água, desertificação, inundações, elevações do nível do mar ou um desastre repentino, tipo um furacão. Em geral, tem a ver com água. Então, ou o problema é muita água ou é pouca água. Hoje, internacionalmente, o conceito de refugiado do clima ainda está meio bagunçado. Porque o refugiado do clima não é exatamente a pessoa que se encaixa no conceito de refugiado. Porque o conceito clássico de refugiado foi criado antes da crise climática. E classifica como refugiado a pessoa que cruza uma fronteira internacional devido ao receio bem fundado de ser perseguida por razões de raça, religião, nacionalidade ou por pertencer a um determinado grupo social ou por ter uma determinada opinião política. Então veja, a pessoa que sai, que foge do seu país por conta do colapso ambiental, ela não está hoje protegida em termos de direito internacional. Nem o refugiado clássico está protegido, né? Tipo, existem aí as leis internacionais, os estatutos internacionais da ONU sobre refugiados e tal, mas isso tudo é no papel. O que a gente faz hoje para ajudar os refugiados é uma miséria, né? É nada. Existe um buraco enorme entre o que as leis de direito internacional fingem que garantem e o que as pessoas de fato precisam. Agora, quando o assunto são os refugiados do clima, o negócio é mais tenso ainda, porque Estados Unidos, Europa, o norte global no geral, né, eles não querem que os refugiados se tornem algo que abarque mais pessoas do que quem está fugindo da violência política ou de um ditador ou de algo do tipo. Isso porque abranger o conceito de refugiado para incluir os refugiados do clima vai abarcar tanta gente, mas tanta gente, que primeiro não dá para saber nem por onde começar. E segundo, não há recursos para isso. E eu vou chegar nessa parte dos recursos mais para frente. Mas você sacou? Internacionalmente, os caras estão mantendo o conceito de refugiado mais limitado à violência para eles terem algum tipo de controle sobre a crise de imigração. Beleza? E tem mais. Reconhecer e abraçar o conceito de refugiado do clima não é exatamente uma boa ideia, sobretudo para os imperialistas, porque é um conceito que enfatiza a responsabilidade política das mudanças climáticas, sacou? E ninguém quer ser responsabilizado por isso. Vide o episódio anterior, blá blá blá, COP26. Então fica aí os refugiados do clima nesse limbo jurídico, como se ninguém tivesse nada a ver com isso. O que rola hoje para salvar os refugiados do clima, na melhor das hipóteses, é usar a própria Convenção das Nações Unidas, ali no Estatuto dos Refugiados de 1951, e tentar considerar como refugiado uma pessoa que é refugiado do clima, quando as mudanças climáticas interagem com conflitos armados e violência. Então o cara tem que provar que, para além de ser um refugiado do clima, que a crise climática desencadeou uma guerra no país dele. Portanto, ladies and gentlemen, considerar como refugiado um refugiado do clima é uma parada que depende da boa vontade, que nunca existe, do país que ele está tentando entrar, de aceitar que no caso dele, o conflito que ele está fugindo tem alguma relação com as mudanças climáticas. Agora, se você é só um refugiado do clima, só do clima, não teve guerra no seu país nem nada, foi um furacão que destruiu tudo e você cruzou a fronteira fugindo e não tem mais como voltar porque tá tudo destruído. Daí nesse caso, você tá tão danado quanto, porque faltou o elemento violência e conflito armado para eventualmente te considerarem um refugiado. Veja que absurdo, veja que doideira o que eu tô falando pra você. Se você é um refugiado do clima, é melhor, por incrível que pareça, que a sua história envolva violência e conflitos armados, porque se envolver só o clima,
em termos de direito internacional, é mais difícil, teoricamente, você ser considerado um refugiado. Se é que vai ser considerado um refugiado, se é que vai ser considerado um ser humano. Agora, eu falei que você precisa mostrar que o refugiado do clima está fugindo de algum conflito que foi desencadeado pelas mudanças climáticas, certo? Como assim? Pois bem, um ótimo exemplo para você pensar sobre isso é a guerra civil na Síria. Antes de estourar de vez em 2011, essa guerra civil foi influenciada por questões climáticas pré-existentes. Tipo, de 2006 a 2010, os caras tiveram a pior seca dos últimos 900 anos, que levou a uma desertificação e devastação absurda das terras agrícolas. 85% do gado deles morreu, 800 mil pessoas ficaram sem renda, enfim, imagina só, é nesse contexto que a guerra civil explode. Mas veja também, não estou dizendo, cravando que as mudanças climáticas explicam a guerra civil na Síria, né? Claro que não. Isso é combinado com várias questões políticas, de vulnerabilidade, violência, fragilidade das instituições sociais, etc e tal. É complexo pra porra, você tá ligado? Assim como toda guerra é uma parada super complexa, né? Não existe uma causa única. Mas também é impossível ignorar, ainda mais hoje, mais do que nunca, o papel da crise climática nisso tudo. Sobretudo, literalmente, preparando o cenário da guerra. Então se liga, os países mais ricos e mais poluidores optaram, porque isso é uma escolha, em abordar o colapso ambiental como uma questão de segurança nacional. Isso já não era novidade para ninguém, mas agora na COP26 ficou mais evidente do que nunca. Teve até uma jornalista lá na COP que perguntou para Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, seria tipo o que é hoje o Arthur Lira pra gente. Enfim, essa jornalista perguntou sobre a questão militar. Como pode os Estados Unidos querer reduzir suas emissões de gases de efeito estufa se só o exército sozinho polui mais do que 140 países juntos? E ano após ano, o orçamento do Pentágono só aumenta. Bom, é óbvio que a Nancy Pelosi gaguejou, enrolou, falou das criancinhas, dos trabalhadores, mas deixou claro que todos os consultores de segurança nacional dos Estados Unidos, todos eles concordam que a crise climática é uma questão de segurança nacional. Principalmente por conta das imigrações que vão se intensificar cada vez mais. Ou seja, diminuir o tamanho ou o orçamento do exército e da indústria da guerra tá fora de cogitação. Tá tão fora de cogitação que depois dessa pergunta irritadinha que ela ficou, ela simplesmente encerrou a coletiva de imprensa. Portanto, você está entendendo que não é à toa que justamente os maiores responsáveis históricos pelo colapso ambiental são aqueles que mais gastam e que mais vão gastar militarizando as suas fronteiras para manter os imigrantes entregues à própria sorte. O que a gente está vendo, real, oficial, é a construção e a consolidação do apartheid do clima, que como todo bom e velho apartheid vai ser imposto na base da violência. E para manter esse tom de ameaça nacional em relação aos imigrantes, repara que nos noticiários gringos e nos discursos políticos no geral, a questão é tratada já com uma linguagem de guerra, com uma linguagem militarizada. Então nesse massacre que está rolando na fronteira da Polônia com a Bielorrússia, se referiram aos imigrantes como armas, como torpedos humanos, se referiram à crise de imigração como uma guerra híbrida, como um ataque. Isso quando não estão frequentemente relacionando os imigrantes da África e da Ásia como pertencentes a grupos armados, gangues criminosas ou, claro, terroristas. Tratar essas vítimas das mudanças climáticas como uma ameaça à segurança nacional é uma tríplice filha da putagem. Por quê? Primeiro, você está pegando os menos responsáveis pelo colapso ambiental e tratando eles como um perigo caso eles tentem se deslocar para sobreviver. Segundo, enquadrar eles como uma questão de segurança nacional esconde totalmente as razões da imigração.
e desvia toda a atenção do público para o que de fato está acontecendo no planeta, não permitindo que a sociedade entenda os refugiados do clima como sintomas de uma parada que está por vir em escalas que no momento a gente não consegue nem imaginar. E terceiro, essa abordagem militarizada serve em última instância inevitavelmente para consolidar sistemas de poder que já existem. Daí, em vez de lidar com as causas das mudanças climáticas que envolvem os próprios militares, o que os caras fazem? Declaram guerra às suas consequências. Ainda sobre esse lance do uso de uma linguagem de guerra, do uso de uma linguagem militarizada, uma linguagem de violência para se referir à crise de imigração e aos refugiados do clima, eu gosto sempre de trazer essa reflexão sobre o que é violência e quem é que está na posição de poder para definir o que é e o que não é violência. Por que no âmbito internacional os refugiados são tratados em termos de violência, mas a militarização das fronteiras não é tratada como uma violência? Para isso, eu trago como referência dessa vez esse livro aqui da Judith Butler, A Força da Não Violência, que saiu pela editora Boitempo, onde ela levanta justamente essa questão de que em todas as tradições do direito, a figura da legítima defesa é na verdade garantida como uma forma de violência. E mais, um dos problemas centrais da violência decorre de justamente tudo isso que a gente está falando aqui, de identificar quem tem força, quem tem o monopólio para nomear o que é violência e o que está dentro ou fora do campo da legítima defesa. Identificar quem tem esses monopólios significa identificar também quais são os interesses políticos e econômicos dessa violência ou dessa suposta legítima defesa. E por fim, no caso dos refugiados, a gente vê que essa linguagem da violência para se referir a eles, ainda que a maioria ou simplesmente todos eles não estavam fazendo nada de comprovadamente violento ou criminoso, essa linguagem é usada para representar como violento não um refugiado em especial, mas a categoria refugiado. Uma afirmação que inevitavelmente demonstra racismo. Da mesma forma que essa mesma linguagem da violência é frequentemente usada para se referir aos jovens, negros, pobres e periféricos. E agora eu trago para vocês dados do último relatório do Transnational Institute, chamado Global Climate Wall, o muro global do clima, né? Algo nesse sentido. Onde eles revelam que 7 países que são responsáveis por metade das emissões históricas de gases de efeito estufa, ou seja, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido, Canadá, França e Austrália, gastaram coletivamente de 2013 até 2018 o dobro em fiscalização e militarização das fronteiras do que no financiamento do clima. Por financiamento do clima, entende-se a grana que eles deram para outros países para ajudar eles a mitigar as mudanças climáticas ou para eles já irem se adaptando às piores consequências das mudanças climáticas. Foram 33 bilhões de dólares em militarização das fronteiras contra 14 bilhões de dólares em financiamento do clima. Portanto, há um interesse maior político e econômico em construir o muro climático do que em ajudar países e pessoas mais vulneráveis, sobretudo do sul global. E a razão para a construção desse muro climático é até que simples. A imigração induzida pelas mudanças climáticas acontece de uma forma desproporcional em países pobres. Por exemplo, a Somália. A Somália é responsável por 0,00027%, são 3 zeros depois da vírgula, tá? Responsável por 0,00027% das emissões totais de gases de efeito estufa desde 1850. E teve mais de 1 milhão de pessoas, o que equivale a 6% da sua população, deslocada pela crise climática só em 2020. E bom, você não quer pessoas
pobres entrando no seu país, né? Vamos combinar. Mas ao mesmo tempo, não dá pra você falar abertamente que não gosta de pobres ou se assumir racista. É feio, não dá mais. O mundo tá chato. Não dá pra declarar isso. Então é preciso falar outra coisa. E essa outra coisa é que os imigrantes podem ser uma ameaça à segurança nacional e que, portanto, é tudo uma questão de segurança nacional e até mesmo de legítima defesa. Não é uma questão de racismo e discriminação. Agora, as coisas começam a ficar ainda mais interligadas quando você para pensar que a indústria da militarização das fronteiras é a mesma indústria que fornece a segurança para a indústria de combustíveis fósseis, ou seja, que protege as suas instalações em territórios estrangeiros, monitoram seus oleodutos, colocam mercenários armados nos navios de petróleo em regiões com piratas e tal, investigam e perseguem ativistas e militantes e por aí vai. Apenas todas as 10 maiores empresas de combustíveis fósseis do planeta não só contratam essas empresas que militarizam as fronteiras, como também tem executivos de cada setor nos assentos dos conselhos administrativos uns dos outros. Tipo assim, todo mundo sai ganhando, é só a gente que se fode mesmo. Essa troca de assentos nos conselhos das empresas também é um dado que aparece nesse relatório que eu acabei de citar aí para vocês, o Global Climate Wall. Vai vendo então que é esse nexo de poder, essa amizade colorida de influências políticas, grana e lobby entre as empresas de combustíveis fósseis e a indústria da segurança de fronteiras, é isso que ajuda e muito a explicar a inação climática dos imperialistas e a resposta militarizada deles para as consequências do colapso ambiental. São essas duas indústrias, do petróleo e da guerra, as maiores ameaças da humanidade. E o resumo da ópera nada mais é do que eu venho falando em programas anteriores aqui do Jornal Antijurídico, que qualquer solução para combater as mudanças climáticas deve ser necessariamente uma solução antimilitarista. E que, se por um lado os imperialistas e a indústria do petróleo são capazes de policiar o mundo internacionalmente através dos seus exércitos, domesticamente esse mesmo controle é exercido por meio das polícias, das prisões, do sistema criminal e do direito penal. Por isso que, mais uma vez, qualquer solução revolucionária que você quiser pensar para construir uma nova sociedade vai ser atravessada pelo abolicionismo penal. Não tem escapatória, aceita que dói menos. Vai na minha, já passei por isso. No mais, a militarização das fronteiras e as fronteiras em si, não tem como objetivo fornecer nenhuma solução para as mudanças climáticas, mas sim consolidar um sistema de injustiças e opressões que sustentam e geram sofrimento humano desnecessário, só porque países ricos têm grana e poder para bancar o apartheid climático, ou seja, tentar escapar pagando das piores consequências do calor e da fome. Antes de me despedir, agradeço a todos vocês que permaneceram até o final desse episódio e lembrar você de considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico, ajudando com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou através do nosso Pix, com uma contribuição isolada, metendo louco lá no jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja confortável, possível ou simbólico para você. Mas também ajuda muito você deixar o seu like, se inscrever no canal, enviar esse programa para um amigo seu assistir e deixar o seu comentário, que é o que eu mais gosto e eu acho que é o mais importante. E como eu falei, recomendo novamente esse livro da Judith Butler, A Força da Não Violência, da editora Boitempo, e lembrar que tem um link do Jornal Antijurídico em parceria com a editora Boitempo, que é esse link aqui. Não é um cupom de desconto, é só um link. Então se você entrar no site da Boitempo através desse link e comprar esse livro ou qualquer livro da Boitempo, uma parte é destinada para o Jornal Antijurídico, beleza? Então é mais uma forma de ajudar o canal. Até semana que vem. Valeu, falou!